Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, saludos a todos, a todas. Eu sou o professor Lício, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Pessoal de Uruçuí, já chega mais gente, né? Tem aquela galera que chega depois porque acho que assiste essa aula, imagino eu. Não sei se a Érica ainda está por aí, mas se estiver, buenas tardes. Capaz que apareça mais alguém também ali pelo YouTube. Essa aula é transmitida pelo IPTV, também é transmitida pelo YouTube, né? No mês de outubro, a gente começa a... Embora eu passei o ano inteiro falando do Enem, né? Fazendo interpretação de texto aqui, etc. e tal. Trabalhando texto, trabalhando vocabulário. O conteúdo também, porque tem um conteúdo que a gente deve seguir conforme as orientações da secretaria e tudo mais. Mas, Érica, boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar então isso, um pouco de vocabulário, um pouco de interpretação de texto, como eu estava falando, né? Mês de outubro a gente dá uma puxada mais para interpretação, bem mais para interpretação e para vocabulário, pensando na galera que vai fazer o Enem. É já, né, pessoal? Agora em novembro vocês fazem o Enem, já chega o mês de novembro, né? E o tão esperado Enem. E vai dar tudo certo, né? Porque vem dando tudo certo até agora. Beleza. Vamos lá, vamos trabalhar. Pronto, aqui tem o roteiro de aula. A gente está ainda fechando o terceiro bimestre, né? Esse conteúdo ainda é terceiro bimestre, mas a gente concluiu ele, né? Então, na verdade, a gente vai trabalhar interpretação de texto, porque faz parte, né? As aulas todas foram planejadas com o conteúdo gramatical e com interpretação de texto. Então, teve aula que eu precisei puxar mais para a gramática, teve aula que eu precisei puxar mais para a gramática, trabalhei menos texto, às vezes um texto, no máximo 2 em algumas aulas, por causa do conteúdo gramatical que precisava ser trabalhado. Então, aquela parte de texto ela aparece depois no momento em que a gente esteja mais confortável. E vamos ao texto. Aqui tem ele em cima casa, porque foi uma questão que eu deixei para casa, vamos dizer assim, porque chegando já nos últimos minutos de aula, semana passada, eu não tinha mais tempo de responder esse texto com vocês, né? Então, quem estava na semana passada, eu sugeri, né? Vamos pegar esse texto como se fosse uma questão para casa e corrigir ele nessa aula, né? Nessa aula do dia 4 de outubro, tá? Como todos vocês sabem, a minha dica é comece pela questão, pelo menos o enunciado. Essa é uma questão que só com o enunciado é o suficiente. Ele diz assim, a matéria do jornal espanhol ABC divulga os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês, através da qual assume a responsabilidade, o governo inglês assume a responsabilidade por ter submetido milhares de seus cidadãos a experimentos secretos, como armas químicas e biológicas, com o intuito de, tá? Então, repare que esse é aquele modelo de questão que a resposta é o complemento do enunciado. Então, o que vai completar aí o enunciado é a resposta. Só que para que eu complete esse enunciado, eu tenho que ir ali no texto e entender qual foi o propósito, qual foi o intuito do governo inglês, né, em fazer esses experimentos secretos com armas químicas envolvendo os seus cidadãos. Eu vou ler mais uma vez o enunciado, tá? Eu vou ler mais uma vez o enunciado. Aqui diz assim,
A matéria do jornal espanhol ABC divulga os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês. Então, o jornal divulgou os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês, através da qual a pesquisa, né, assume a responsabilidade, o governo inglês assume a responsabilidade por ter submetido milhares de seus cidadãos a experimentos secretos com armas químicas e biológicas, com o intuito, com a intenção de que mesmo? Boa tarde, pessoal de Ribeiro Galhota, Uruçuí. Então, a gente está fazendo interpretação de texto, tá? A gente começou agora. Aqui foi uma questão que eu tinha deixado na semana passada. A gente não chegou a responder ela, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu quero fazer 2 comentários antes de ir para o texto. Essa questão eu já vi, já conheço, já respondi ela em outras turmas. E a gente fala aqui algumas coisas para vocês com relação à interpretação de texto. Uma delas é: leia o enunciado. A gente leu. Vá para o texto, a gente vai. Faça por eliminação. Então, essa questão, fazer por eliminação, né, que é a minha tática, é o que eu indico, fazer por eliminação, ajuda bastante, porque você só tem uma correta, 4 são erradas. Quando eu falo fazer por eliminação, é você procurar erro na afirmação, na alternativa, né? E tem aquela questão, embora não apareça no enunciado, que é o caso dessa questão de inferência. Essa é uma questão de inferência. Essa é uma questão de dedução. Tá? Vamos lá. A gente vai ler o texto procurando entender qual foi o intuito do governo inglês submeter seus cidadãos a experimentos secretos com armas químicas e biológicas, né? Qual foi esse propósito? Vou fazer a leitura do texto em espanhol, tá? Para ver se a gente consegue, com a leitura em espanhol, descobrir a resposta. Mas, na sequência, eu já faço a tradução para o português, tá bom? Mas vamos fazer essa primeira leitura em espanhol, até mesmo para organizar aqui as ideias na hora da tradução. Las horribles consecuencias de los experimentos secretos realizados em humanos por los británicos. Una nueva investigación. E aí vamos lembrar que investigação em espanhol é pesquisa, mas também investigação. Una nueva investigación ha desvelado que miles de voluntários foram intoxicados com gás sarin ou drogas experimentais desde 1939. Então, lá para o ano de 39, esse desde, né? Desde, então, naquele período, fizeram esses experimentos. O título e o subtítulo está aqui adiantando o que é que a gente vai encontrar no texto. Eu vou ler o texto procurando saber qual foi o propósito, por que eles fizeram isso, qual era a intenção, né? Começo. Ha passado pouco mais de um mês desde que uma novedosa investigação histórica desvelou que o governo de Grã-Bretanha utilizou durante a Guerra Fria a miles de seus cidadãos como cobaias humanas para provar todo tipo de substâncias potencialmente perigosas. Todo ello, ello quer dizer isso. Você está vendo essa palavra ello? Todo ello, né, é um demonstrativo neutro.
essa palavra é um demonstrativo neutro que se refere a um fato mencionado anteriormente. Todo ello, tudo isso, isso o quê? O que ele mencionou anteriormente, né? Os experimentos, os experimentos com as pessoas, com os cidadãos, né? Então, todo ello, tudo isso, sem su consentimento, sem o consentimento das pessoas, tá? Sem su consentimento e causando severos danos em sua saúde. No obstante, ahora acaba de ser desvelado também que pruebas se realizaram sobre multitud de militares em Wiltshire, los quais foram expostos a substâncias como gás sarin ou anthrax sem saberlo, desde a Segunda Guerra Mundial. Aí quando entra a parte dos militares, né? Assim lo afirma um novo livro, Ciência Secreta, um siglo de guerras, veneno e experimentos humanos. O nome do livro. Del que se ha hecho eco la versión digital del Daily Mail. O jornal, né? Este, a su vez, explica las terribles repercusiones que sufrieron estos improvisados sujetos de pruebas. Improvisados sujetos de pruebas tras los experimentos. Miles de soldados foram encerrados em câmaras de gás, bajo falsas promessas de dinheiro e bombardeados com todo tipo de toxina potencialmente letales, com o objetivo de provar os novos trajes químicos que se estavam desarrollando por ele entonces. Eu não sei se vocês perceberam, mas no enunciado da questão, ele fala assim: a matéria do jornal espanhol ABC divulga os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês, através da qual assume a responsabilidade por ter submetido milhares de seus cidadãos a experimentos secretos com armas químicas e biológicas, com o intuito de, ou seja, com o objetivo de, e eu não sei se você reparou que o intuito, o objetivo, ele aparece aqui, ó, com ele objetivo, tá vendo? Onde é que aparece a palavra objetivo aqui? Porque ele fala anteriormente do que é que foi feito, né? Como foi feito e qual era agora aqui no final o objetivo, tá? Então, essa é a palavra que vai conduzir a gente à nossa resposta. Então, a gente vai ler um texto de jornal. Quando a gente vai ler um texto como esse, um texto de jornal, para trazer ali uma resposta que complementa o enunciado, né? A gente tem que estar atento para o trecho, né, que vai trazer a nossa resposta, que justifica a nossa resposta. A gente só fez leitura do texto uma vez, não foi? Em espanhol. Então, a gente vai agora traduzir para o português e aí vai para a questão. As horríveis consequências de experimentos secretos realizados em humanos pelos britânicos. Uma nova investigação revelou que milhares de voluntários foram intoxicados com gás sarin ou drogas experimentais desde 1939, a partir, né, de 1939. Passou pouco mais de um mês desde que uma nova investigação histórica revelou que o governo da Grã-Bretanha utilizou durante a Guerra Fria a milhares de seus cidadãos como cobaias humanas para provar
ou para experimentar, se você quiser provar, experimentar, cabe aqui, todo tipo de substância potencialmente perigosa. Tudo isso, né? Isso anteriormente dito, sem seu consentimento, sem consentimento das pessoas, e causando severos danos em sua saúde, na saúde das pessoas. No entanto, agora, acaba de ser revelado, também que experimentos se realizaram sobre multidões de milhares, né? Ou sobre milhares de pessoas, se você quiser, em Windsor, os quais foram expostos a substâncias com gás sarin ou antrax, sem saber, durante a Segunda Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Assim afirma um novo livro, Ciência Secreta, um século de guerras, veneno e experimentos humanos, do qual se fez eco, né, a versão digital do Daily Mail. Então o jornal trouxe isso à tona, fez eco, né? Esta, por sua vez, explica as terríveis repercussões que sofreram estes improvisados sujeitos de provas após os experimentos. Milhares, olha isso aqui, nossa resposta está aqui. Milhares de soldados foram encerrados, quer dizer fechados, trancados, encarcerados, em câmeras de gás, barro quer dizer sob, falsas promessas de dinheiro, e bombardeados com todo tipo de toxinas potencialmente letais, com o objetivo de experimentar os novos trajes químicos que se estava desenvolvendo no período. Desarrollando quer dizer desenvolvendo. Por então, no período. Então, repito para vocês, a nossa resposta, ela está aqui. E é um complemento do enunciado, né? Porque ele quer saber ali qual foi o propósito do governo britânico, né, do governo inglês, em submeter o cidadão a esses experimentos, né, a essas experiências. Qual era o objetivo, né? O que é que eles queriam com isso? Ele fala para a gente aí. Ele fala para a gente aí. Então, vamos ler mais uma vez e vamos para a questão, tá? Começo a partir daqui. Milhares de soldados foram encarcerados, vou chamar assim, em câmaras de gás, sob falsas promessas de dinheiro e bombardeados com todo tipo de toxinas potencialmente letais, com o objetivo de experimentar, provar os novos trajes químicos que se estavam desenvolvendo no período, por então no período. Qual era o objetivo mesmo? Qual era o objetivo mesmo? Eles estavam testando o quê? Experimentando o quê? Entendido isso, a gente consegue responder a questão. Vamos para a questão? A matéria do jornal espanhol ABC divulga os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês, através da qual assume a responsabilidade por ter submetido milhares de seus cidadãos a experimentos secretos com armas químicas e biológicas com o objetivo de, com o intuito de, a gente acabou de ler. Vou marcar para vocês 2 minutos para que vocês achem resposta. Dando aquilo que está em desacordo com o que a gente procurou no texto. A Yara vai marcar para a gente 2 minutos, Yara, por favor.
Então, o fazer por eliminação. Espero que vocês tenham achado uma resposta, escolhido uma resposta, né? Então, qual foi o objetivo desses experimentos com arma química? Letra A, confirmar seu uso sem risco, né? O objetivo não era confirmar um uso sem risco. Não era isso que eles queriam testar. Como é que se ia testar arma química sem risco durante uma guerra, né? Eles sabiam que esses gases, que essa arma química, eu vou chamar assim, provocava dano, fazia dano. Então, como é que era confirmar o uso de armas químicas sem risco? Não existe isso. Sabia que existia risco, né? Então, a gente faz por eliminação. Então, elimina a letra A. B. Saber até onde chegava a disposição dos voluntários de obedecer aos pedidos dos militares pesquisadores. A gente não leu isso nesse texto. O objetivo não era saber o nível de obediência dos soldados da tropa, não. Eles estavam usando armas químicas, os soldados foram submetidos aos testes, né? Só que tem um detalhe, que é o que responde à questão. E não era essa questão da disposição dos voluntários. Então, é isso aqui que me faz eliminar. Ó. Chegava à disposição dos voluntários de obedecer, não era isso aí. Né? Confirmar se efetivamente os produtos usados não tinham efeitos colaterais. Entenda, como é que se ia testar a arma química? A arma química ela é usada numa guerra para provocar dano no outro. Então, como é que você vai testar uma arma química que não tem dano colateral? Essa letra C, ela é parecida com a letra A. Confirmar se ativamente os produtos usados não tinham efeitos colaterais. É parecida a letra A com a letra C. Então, não tinham efeitos colaterais. Estavam testando arma química durante uma guerra. Usaram os próprios cidadãos nos testes. Né? Restou a letra D e a letra E. Vou ler as duas, sem fazer comentário. A letra D diz assim: demonstrar que o ser humano, por dinheiro, é capaz de submeter-se a qualquer provação. Entendo o que você está lendo na letra D e entendo o que o enunciado diz. Entendo o que você leu no texto. O objetivo do governo inglês em testar arma química em seus próprios cidadãos era demonstrar. O objetivo do governo era demonstrar que o ser humano, por dinheiro, é capaz de tudo. E letra E, experimentar as novas máscaras respiratórias e outros acessórios de proteção. Olhe, essa questão não foi uma questão feita no Enem, né? É uma questão de material, enfim, de equipe, etc. e tal. A letra D, a gente está descartando, porque o propósito do governo inglês não era testar a capacidade da ganância por dinheiro das pessoas, não era isso. Quando eu falo fazer por eliminação, e quando eu falei no começo da aula que essa era uma questão de dedução, de inferência, nos resta a letra E. Aí você, mas professor, no texto ele não fala de máscaras respiratórias, novas máscaras, e é verdade, literalmente ele não fala. Agora, se você volta ao texto, onde eu mostrei para vocês, com o objetivo de provar os novos trajes químicos que se estavam desenvolvendo por então. Ele fala novos trajes químicos. Então, o objetivo era testar a eficácia dos trajes químicos. O que é esse traje químico, afinal de contas? Quando ele fala aqui de trajes químicos, o que é que você pensa? Uma arma de defesa em guerra, né? A máscara, o macacão. Você está entendendo? No texto, ele não especifica, não fala literalmente, mas
Quando fala para você de traje químico, ó, traje químico. Você pensa numa guerra. Aí os soldados têm traje químico. O que é esse traje químico, pessoal? É o macacão, a máscara, traje químico, as luvas, toda aquela indumentária. Então o governo submeteu a seus cidadãos, ali em especial militares, prometendo dinheiro, usou os caras para testar a eficácia, a eficiência, a qualidade dos novos trajes químicos, das novas roupas químicas. Será que esse macacão ele protege do antrax? Será que essa máscara ela protege, né, desses gases letais? Como é que a gente faz para saber? Ah, chama ali uns soldados, promete aí uma grana para eles, pronto, tá? Então, quando eu falo que essa questão é uma questão de dedução, e pode até parecer uma questão difícil, não vou discordar, é porque no texto ele não especifica, porque na alternativa, quem elaborou a questão especificou experimentar as novas máscaras respiratórias. Se tivesse colocado experimentar os novos trajes químicos, né? Experimentar os novos trajes químicos, você ia na letra E, assim, sem nem pestanejar, não ia? Experimentar os novos trajes químicos, as novas roupas químicas, né? Mas quem elaborou a questão teve a ideia de experimentar as novas máscaras respiratórias e outros acessórios de proteção, traje químico, como está escrito lá no texto. Então, não contraria o texto. Não contradiz a informação. Né? Mas maldade de quem elaborou a questão, enfim, né? Letra E. Será que a gente teria uma questão assim, no Enem ali e tal? Eu creio que neste nível aí, assim, talvez não, sabe? Mas é uma questão modelo Enem. Vou para frente. Aqui é um pouco mais tranquilo. A matéria do jornal espanhol El País. Então a gente vai ler mais uma matéria de jornal. Divulga os resultados de um estudo científico. O veneno de uma vespa brasileira poderia ajudar a atacar o câncer. O veneno de uma vespa brasileira poderia ajudar a atacar o câncer. Sobre referido inseto, a vespa, né? Afirma-se que. Então a gente vai ler o texto para saber o que é que se fala, o que é que se afirma sobre a vespazinha, a vespa brasileira, né? Dá para ler as opções, né? Tem uma picada inócua, é seu veneno que contém propriedades antitumorais, uma molécula do seu veneno não distingue células saudáveis das cancerosas, é um inseto territorial e solitário, segrega uma toxina que começa a ser estudada. Então, bora ler e saber o que é que o texto fala sobre a vespa. El veneno de una avispa brasileña, a vespa, né? Olha a vantagem de ler o texto, a questão antes. El veneno de una avispa brasileña mata las células cancerosas. La polibia paulista genera una toxina que ataca solo las membranas celulares tumorales. Esse solo quer dizer somente, né? La polibia paulista genera una toxina que ataca solo las membranas celulares tumorales.
La Políbia Paulista, ou como la chamam em São Paulo, Brasil, La Paulistinha, é uma avispa com uma picadura muito dolorosa. Sin embargo, no entanto, porém, su veneno poderia esconder uma nova estratégia para atacar ao câncer. Investigadores, pesquisadores brasileiros e britânicos han estudado como estudaram, né, pretérito perfeito, como atua uma molécula de la toxina sobre as células. Como atua uma molécula de las toxinas sobre as células. Esta molécula tem a capacidade de discriminar entre células cancerosas e sanas. Você está entendendo? A molécula consegue discriminar, ou seja, consegue distinguir, né? Diferenciar entre células cancerígenas e células saudáveis. Atacando solo as primeiras. Atacando somente as primeiras. Atacando somente as primeiras. As primeiras, quais são? Isso é importante para responder a questão, né? La Paulistinha, himenóptero de la família de los vespidos, própria del sudeste de Brasil, vive em comunidades de dezenas ou centenares de exemplares. Você lembra que tinha uma alternativa dizendo que ela era solitária? Você lembra que tinha uma alternativa dizendo que ela era solitária? Ela é de galera, ó. Vive em comunidades de dezenas ou centenas de exemplares. Com uma estrutura social de castas, liderada por várias reinas. Olha, organizada. Castas. Su veneno é tão potente e complexo que há décadas que chamou. Su veneno é tão potente e complexo que há décadas que chamou a atenção de los científicos. Há décadas chamou a atenção. Você lembra que tinha uma alternativa dizendo que estava recentemente estudando, que era um estudo novo, algo assim? E se ele han descoberto mais de um centenar de propriedades e peptídeos, moléculas menores. E se suspeita que há isso aqui quer dizer ainda, com acento quer dizer ainda, que há ainda queda mais por descobrir, que ainda há mais, que ainda resta mais por descobrir dessa vespa brasileira chamada Paulistinha. Danada a vespazinha, hein? 2 minutos para vocês acharem resposta. Yara, 2 minutos, por favor.
Ok. E aí, fomos por eliminação? A letra A diz assim: tem uma picada inócua. Você viu que ele falou no texto contrário, né? Inócuo que não provoca dano, né? Não provoca dano, é inócuo. No texto, fala que é muito dolorosa. Muito dolorosa, tá? Então a letra A é mentira? Elimina? É seu veneno que contém propriedades antitumorais. Cadê? Su veneno poderia esconder uma nova estratégia para atacar al câncer. Cadê o subtítulo? La polibia paulista genera uma toxina que ataca só as membranas celulares tumorales. É a letra B, não? É seu veneno que contém propriedades antitumorais. Mas aí, Marcos Nunes e Ana Jaqueline, olha, a gente lê as outras que é para ficar feliz e ter certeza de que é isso, né? Uma molécula do seu veneno não distingue células saudáveis das cancerosas. A gente acabou de ler que distingue, né? Não distingue. É o contrário, distingue. É o inseto territorial e solitário. Vive em comunidade de dezenas ou centenas de exemplares. Vive de galera. Não é solitária, não. É o inseto... já, né? Descartamos. Segrega uma toxina que começa a ser estudada, né? Seu veneno é tão potente e complexo que há décadas chamou a atenção dos cientistas. Há décadas, e não começa a ser estudado, né? O veneno tem uma toxina, está se falando da mesma coisa. Letra B, muito bem, meninos. Letra B de Brasil. Essa é a segunda questão. B de Brasil. Muito bem. Muy bien. Nossa, esse texto é interessante. Aqui diz assim: o enunciado não me diz muita coisa não, né? A principal afirmação do texto é a afirmação a principal. Se ele falar a principal é porque pode ter mais de uma, né? Vamos ver. Letra A. O consumidor percebe de maneira diferente um anúncio publicitário, uma conversação ou um filme. B. O anúncio publicitário desperta no receptor uma situação de permanente alerta, com o propósito de evitar influência. C. Tanto o receptor como o publicitário, receptor consumidor, né? Acredita está, eu acho, né? Extra não está, deve ser, tá, inverteu ali. Tanto o receptor como o publicitário acredita estar assumindo de maneira responsável o seu papel na troca de mensagens. Tem ali um erro de digitação por ali e tal, mas dá para entender. O publicitário, diferentemente do consumidor, possui maiores recursos
para conseguir que sua mensagem seja efetiva. Geralmente, o publicitário consegue identificar a suposta invulnerabilidade dos consumidores. Bom, a gente já sabe que o texto vai tratar de publicidade consumidor, né? Esse texto é legal, é um texto curtinho, mas a informação que ele traz aí, ela é interessante. Vamos ao texto. Olha aí como é curtinho o texto. Vou ler primeiro em espanhol, tá? E aí depois a gente traduz para organizar as ideias também. ¿Por qué solemos admitir que nos influye una película o una conversación y no, en cambio, un anuncio? ¿Acaso porque estamos en guardia permanente? Sí, claro, pero eso el publicitario también lo sabe. Y precisamente por ello, juega con ventaja. El publicitário sabe que o consumidor cree estar preparado contra os anúncios. Pero le consta que não lo está. E en ese creer estar, pero no estar, reside su oportunidad. Essa oportunidade que casi sempre aproveita. Eu vou deixar o texto 1 minuto para que vocês leiam. Se lê de novo, 1 minuto, você consegue ler, tá? E aí vou trazer a questão. Eu não vou traduzir agora não, tá? Vou trazer a questão para você achar a resposta. Depois volto, traduzo e a gente comenta a questão. Yara, a gente vai marcar 1 minutinho, 1 minuto só. Ok. Agora eu vou trazer para vocês a questão. Cuidado, meninos, quando a gente estiver lendo a questão, tá? Estiver lendo a questão, aqui na aula, né? Para não escolher resposta. Ó, eu começo sempre lendo a questão, né? É uma estratégia. Leio o enunciado. Quando o enunciado não é muito bom, eu leio a questão aqui rapidamente, mas não é hora de escolher resposta, tá? Você leu o texto aqui, mais uma vez, deixa para vocês. Agora sim, você deve escolher resposta e fazendo por eliminação. Tem umas coisas aqui que dá para eliminar assim tranquilamente, né? Então agora aqui eu vou marcar mais 2 minutos, Yara. 2 minutos.
Agora a gente vai traduzir o texto, né? E aí a gente vai para a questão. O que ele fala aqui no texto, essencialmente, é que, geralmente, você já deve ter ouvido falar isso, né? Também pensado que alguns consumidores acreditam não cair no canto da publicidade. A pessoa se acha preparada, assim, não, isso é propaganda. A pessoa acha que não cai, né? Ou que não é influenciada, que é um termo que ele usa no texto, por propaganda, né? Isso aí não me influencia, não. Né? Olha o que o texto fala. Por que costumamos... Isso aqui é o verbo soler, que significa costumar. Soler é costumar. Por que costumamos, nós, né, costumamos admitir que nos influencia ou que somos influenciados por um filme, uma película, ou uma conversa, né, uma conversação. No entanto, uma conversação e não, no entanto, um anúncio. Por que a gente admite que é influenciado por um filme, por uma conversação, mas quando se trata de um anúncio, não? Né? Quando se trata de um anúncio, não. Aí ele pergunta, por acaso seria porque estamos em guarda permanente? Não, estou todo tempo em guarda, em alerta, não caio em publicidade. Sim, claro. Mas, ele pergunta e responde, né? Sim, claro. Né? Mas, isso o publicitário também sabe. Ou seja, o publicitário sabe que o consumidor, né, acha que está em constante alerta. E precisamente por isso, por saber, joga com vantagem. Quem é que joga com vantagem? O publicitário. O publicitário sabe que o consumidor acredita que está preparado contra os anúncios. Mas lhe consta que não está. Vou ler mais uma vez, que é legal. O publicitário sabe que o consumidor acredita que está preparado contra os anúncios. Mas lhe consta a ele, ao publicitário, né, que não está. E nesse crer, acreditar, estar preparado e não estar, reside a sua oportunidade. Essa oportunidade que quase sempre aproveita. Então, o publicitário se aproveita disso, de saber que o consumidor acha que está preparado, mas não está. O consumidor acha que está preparado, né, contra as armadilhas da publicidade. Mas o publicitário sabe disso, que o cara acha que está preparado. Né? Então, é essa oportunidade que o publicitário tem, que ele aproveita. Né? Esse achar do consumidor que está preparado e não está. Quem é que nunca caiu numa cilada da publicidade, minha gente? Hein? Principalmente em tempos aí de rede social, de Instagram e tudo mais, papapá. O texto fala um pouco disso aqui, né? O consumidor acha que está preparado, que não cai em cilada. O publicitário sabe disso. O cara acha que sabe que, entendeu? Então, aí a oportunidade dele é por onde ele avança, por onde ele trabalha. O bom publicitário, pelo menos, né? E aí, qual seria a resposta? Ficou em dúvida, Marcos Nunes? Vamos ver aqui, então. Tem umas que eu acho que dá para eliminar de cara, assim, rapidamente. Né? Mas entendida a mensagem do texto, qual que é a mensagem do texto?
As pessoas, nós admitimos que um filme influencia, uma conversa influencia, mas a publicidade não. O cara diz, não, eu não caio em publicidade, né? Propaganda. Eu sou protegido contra isso. Mas o publicitário sabe disso, que o cara acha que não cai e que está preparado. Então é essa oportunidade que ele tem de trabalhar, né? A principal reflexão, isso aqui é essencial, gente. Isso é interessante. A principal afirmação do texto, a principal. Qual seria a principal informação do texto? É essa do publicitário saber que o cara acha que está preparado, né? Então, letra A, o consumidor percebe de maneira diferente um anúncio publicitário, uma conversação ou um filme. E isso não é a principal afirmação do texto. Ele diz assim, por que a gente admite que um filme influencia uma conversação e não um anúncio? Né? Então, elimina. O anúncio publicitário desperta no receptor uma situação de permanente alerta, com o propósito de evitar influência. Não é essa a principal informação do texto. Né? O anúncio publicitário desperta no receptor uma situação de permanente alerta, com o propósito... ele fala lá que o receptor, o consumidor, ele acha, né, que está imune. A principal informação não é essa. Né? A principal afirmação é de que o publicitário está em vantagem porque ele sabe que o cara acha que não é influenciado. Tanto o receptor como o publicitário acreditam, deve ser, estar assumindo de maneira responsável seu papel na troca de mensagens. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é aquela alternativa de encher linguiça. Né? Tanto um quanto o outro está assumindo de maneira responsável. DOE, né? E ocorre, né? O publicitário, diferente do consumidor, possui maiores recursos para conseguir que sua mensagem seja feita. Vamos ler a letra E. Geralmente, o publicitário consegue identificar a suposta invulnerabilidade dos consumidores. Letra E, né? Geralmente, o publicitário consegue identificar a invulnerabilidade do cara achar que não está, né, vulnerável a. A vantagem dele é essa, está na letra E. Não tem essa história de recurso. O cara sabe que o cara acha que não cai o que é letra E. Ok? Vixe. Não vai dar mais tempo para a gente fazer essa questão, né? Eu vou agora colocar aqui para minha observação de trazer na próxima semana esse texto. É a quarta questão, um texto que fala sobre aborto na Argentina. Porque não vai dar mais tempo. Mas posso deixar até a questão. Está aqui o texto. Fica no material que vai à plataforma. Você pode depois, em outro momento, responder, tá? Cadê? Pronto. Ok. Valeu, Marco Nunes. Valeu, pessoal que ficou até o final da aula. Ficou quem mais? Flores do Piauí. Abraço para vocês. Muitíssimas graças.